Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo da área de informática. Eu sou o professor Marcel Rios e no vídeo de hoje eu estarei falando sobre a evolução da arquitetura de computadores. Vou trazer um breve histórico desde quando tudo começou, os primeiros computadores e até chegar nas gerações atuais dos PCs que a gente tem. Beleza? Vamos nessa então. Vamos começar falando aqui dos elementos do sistema computacional que a gente pode entender que são divididos em duas partes. A primeira parte é a parte lógica, tá? Onde tem aqui a sequência de instruções, tá? Então todo computador ou máquina ele é capaz de executar uma sequência de instruções que são definidas, são desenvolvidas pelo homem para gerar um determinado resultado. Então o programador desenvolve os comandos ali, insere essa sequência de instruções lógicas e essa sequência de instruções ela é chamada de algoritmo, tá? E eles são executados pelo computador procurando resolver problemas específicos ou realizar tarefas. Então, certamente no seu computador ou no seu smartphone você tem aplicativos, programas que realizam tarefas específicas. Por detrás deles estão rodando algoritmos, sequência de instruções para que as tarefas sejam desenvolvidas e que você possa ter a sua demanda atendida. Assim, algoritmos compõem o que conhecemos como programa de computador ou ainda software. Beleza? Então, essa primeira parte aqui é relacionada à parte lógica, a parte de software, que é o programa de computador. Tudo bem? A segunda parte dos elementos do sistema computacional é a parte física do computador, que é justamente o objeto de estudo da nossa disciplina de arquitetura de computadores. A gente vai estar falando dos dispositivos de entrada e saída, que são os periféricos que a gente conecta na máquina, monitor, teclado, mouse, impressora, webcam, todos os dispositivos são conectados ao computador, eles fazem uso das portas, de entrada e saída do dispositivo. Vamos falar também do sistema de armazenamento, tá? Quais são os tipos de memória, memória volátil, memória permanente, como é que elas funcionam também. A gente vai ter aulas falando a respeito do sistema de memória. E processador, tá? Então a gente vai ver que o processador é a parte mais importante, o componente mais caro do computador é o microprocessador. Então vocês vão ver que na evolução dos computadores, ele termina na parte de microprocessadores. Então, todo esse conjunto de elementos que vocês estão vendo aqui compõe o que a gente chama de hardware, beleza? Então, fechamos aí os elementos do sistema computacional. Primeira parte lógica, de software. Segunda parte, a parte de hardware, que é a parte física da máquina. Quais são os elementos de hardware, então? De forma bem resumida e visual, os elementos de hardware é o processador, memória e as entradas e saídas, tá? Dispositivos de entrada e saída que são conectados no computador. Tudo bem? Tomaram nota disso? Vamos seguir agora para a conclusão, tá? Podemos dizer que a combinação de hardware, que é a parte física, e de software, que é a parte lógica, forma o que nós chamamos de sistema computacional. Então, nessa disciplina aqui, de arquitetura de computadores, a gente vai dar foco na parte de hardware, tá? Lembrando que aqui no canal eu tenho também vídeos, aulas falando sobre a parte de lógica de programação, linguagem de programação C, Java, depois dá uma olhadinha aqui no canal que a gente tem a playlist também desses conteúdos. Seguindo adiante, vamos falar agora de computadores analógicos e computadores digitais, tá? A gente tem que entender essa diferença porque tudo começou com os computadores analógicos até chegar nos computadores digitais. Você sabe o que é um computador analógico? Saberia dizer assim qual é a principal diferença? Vou trazer aqui alguns exemplos para você. O computador analógico ele não trabalha com números, tá? Com dígitos. Tá? Eles normalmente são criados para a finalidade específica de fazer medições. Tá? Então, onde suas variáveis atuam medindo a intensidade de uma corrente elétrica, o ângulo de giro de uma engrenagem, o nível de água de um recipiente e assim por diante. Eu gosto de trazer como exemplo um relógio analógico. Olha só, eu tenho esse relógio aqui, ele é um relógio analógico que o objetivo dele é medir o tempo. Então tem aqui os ponteiros de segundo, minuto e hora e tem a engrenagem por detrás dele que faz com que ele faça a medida, a medida de tempo. Só que a gente tem que regular ele manualmente e a partir disso ele vai fazer a medida do tempo, tudo certinho. Mas perceba que por detrás dele não roda nenhum sistema de dígito, de número, de processamento de informações. Tá? Então isso aqui é um bom exemplo de sistema analógico. Tá? É um relógio, não é um computador, mas ele é analógico. Já os computadores digitais resolvem problemas realizando operações diretamente com números, tá? Enquanto que os analógicos apenas fazem medições, eles medem. Os computadores digitais eles resolvem os problemas realizando cálculos.
e tratando cada número, dígito por dígito, que podem assumir dois valores distintos, 0 e 1, né, que são o sistema de numeração binário. Também vou trazer um relógio, já que eu falei de relógio analógico, vou pegar aqui, está até carregando. Ó. Então, esse aqui é um relógio, cadê? Aqui, relógio digital. Então, por detrás dele, né, tem um sistema que processa, né, e mais do que isso, né? Aí ele mostra calendário, e tem todo um sistema que faz o processamento de informações aqui. Então, esse aqui é um sistema digital, né? Temos aqui um comparativo, né? Como eu não pude mostrar o computador analógico, né? Poderia mostrar o computador digital, que é o que a gente utiliza, mas eu preferi o relógio, eu acho que fica bem mais fácil da gente compreender a diferença de funcionamento interno, tá? Que a gente consegue idealizar. O que mais? Então, aqui tem um comparativo da imagem, né? O que eu posso apresentar para vocês também é essa imagem, né? Então, computador analógico, né, de antigamente, computador digital, tá? E aqui a tendência é só evoluir cada vez mais. Então, vamos falar então ao que interessa, que é a evolução tecnológica, né? Houve uma grande evolução desde o surgimento do computador analógico até chegar no computador digital, que agora a gente já sabe a diferença entre um e outro. O que impactou nessa evolução foram as tecnologias que foram sendo construídas dentro de cada um desses computadores, tá? Desse modo é possível a gente classificar em gerações. Então a gente vai trazer 4 gerações de computadores para vocês, tá? De acordo com as tecnologias que foram implementadas no decorrer dos anos. A primeira geração, na verdade, essa que ela nem conta, que é a geração 0, ou seja, de computadores mecânicos, tá? Então tome nota do tipo de computador que era mecânico nesse período aqui, tá? De 1642 a 1945. Os computadores eram essencialmente analógicos, os quais eram construídos a partir de engrenagens mecânicas e eletromecânicas. Então era esse o contexto que nós tínhamos nesse período. Nós temos aqui alguns computadores que ficaram famosos, né, nesse período. No caso aqui, o mecanismo de Antikythera, a máquina de Pascal e a máquina das diferenças de Babbage, certo? E aqui embaixo a gente tem a imagem da máquina de Pascal, né, que é a máquina bastante conhecida, inclusive tem alguns vídeos explicando como é que era esse funcionamento dos tambores, que aqui, como a gente está falando de um computador analógico, né, ele tem toda uma engrenagem aqui por dentro da máquina de Pascal, cuja finalidade é realizar operações matemáticas de soma, subtração e assim por diante. Aqui no próximo slide, olha só, a máquina de Pascal está aberta e a gente consegue ver as engrenagens do sistema de tambor, né, que tinha os números. Então, o usuário, a pessoa que estava utilizando aqui a máquina, tinha que escolher o número desejado, né, para poder realizar a operação que queria. E aí, então, ele fazia esse processamento aqui interno, ó, das engrenagens, né? Então, esse aqui é um exemplo de máquina analógica, tá? Foi assim que surgiu a necessidade do homem de automatizar alguns processos que eram feitos na mão, tá? Então, nada melhor do que começar pelos cálculos matemáticos. Que mais? Então, agora sim, de fato, a primeira geração ela é marcada pelas válvulas, tá? De 1945 a 1955. Podemos dizer que foi impulsionado pela Segunda Guerra Mundial, né? Que foi um marco não só para o computador, mas para a internet, para redes de computadores. Tudo começou impulsionado pela Segunda Guerra Mundial. Tá? Foi nesse contexto que começaram a surgir novas tecnologias, né, capazes de substituir os componentes mecânicos que tinha até então nos computadores analógicos. Alguns dos componentes utilizados na fabricação daqueles computadores aí dessa época, né, eram os relés, os capacitores, mas principalmente as válvulas fizeram a diferença aí na estrutura, tá, dos computadores desse período aqui. As válvulas possibilitaram realizar cálculos milhares de vezes mais rápido do que os efetuados com os relés, né, eletromecânicos utilizados inicialmente. Então a válvula de fato veio para modificar e trazer uma velocidade um pouco maior, né? Para aquele tempo era uma velocidade muito boa, né, em comparação aos relés. Válvula eletrônica. Então aqui tem uma fotinha da válvula eletrônica, né? Ela media aí cerca de 10 centímetros, só que não era somente uma, né? Eram mais de 10 mil válvulas no computador, você imagina, né? Já vou mostrar aqui um exemplo do computador da época, como ele era grande, né? Pesado e tinha toda uma problemática ali. Mas era o que se tinha, tá? Então a válvula eletrônica tinha essa medida aqui. Ainda falando da primeira geração, né? Os computadores tinham o funcionamento baseado em válvulas, e aí tem aqui a desvantagem, o problema. Elas quebravam após algum tempo de uso, né, que resultava uma falta de confiabilidade, não era tão confiável aqueles computadores da época, além de ocupar muito espaço,
né? E seu processamento era bem lento e o consumo de energia elevado, tá bom? Então esses aqui são os pontos de desvantagem do sistema de válvulas aqui. Vale lembrar que a entrada de dados e instruções, bem como a sua memória temporária, tudo ocorria por meio de cartões perfurados, então eles não tinham ainda um sistema de armazenamento, tá, permanente que guardasse isso de forma magnética ali, né? Eles tinham o sistema de armazenamento de memória através de cartões perfurados. Esses cartões que definiam quais eram as instruções que tinham, né, que ser passadas para o computador. Tá? Então, eu acredito que o ponto importante aqui são os pontos de desvantagem das válvulas que nós vimos aqui, e os cartões perfurados também eram uma característica marcante desse período aqui. Os primeiros computadores eletrônicos a utilizarem válvulas são, aí temos o famoso ENIAC, né? Temos o IBM 603, 604, e assim ele foi evoluindo aqui também dentro dessa categoria, o EDSAC, né? E o UNIVAC. São termos bem conhecidos, são nomenclaturas bem conhecidas quando se trata de computadores da época. Acredito que o mais conhecido aqui seja o ENIAC, e é por isso que a gente vai trazer ele aqui, ó. O ENIAC, desse termo aqui, né, Electronic Numerical Integrated and Computer, ele era esse grande computador aqui, tá? Muito grande. A gente vai já trazer as medidas dele. Sua programação envolvia a configuração de diversos cabos, então a conexão de cabos para determinar, né, quais eram as operações que iam ser realizadas ali, e também chaveamentos, né? Ligava e desligava as chaves, esses eram os comandos que eram passados para o computador através dessas duas formas. Características do ENIAC: levou cerca de 3 anos para ser construído, funcionava com aproximadamente 19 mil válvulas, então imagina, hein? Consumia 200 kW, só para vocês terem ideia, o meu notebook ele consome 20 watts, tá? Então olha só, né? Pesava 30 toneladas, tinha uma altura de 5 metros, né? Aproximadamente, seu comprimento era de 25 metros e o tamanho total de 150 metros quadrados. Então aqui são informações, né, sobre o computador ENIAC, tá? Daquela época, o primeiro computador baseado em válvulas. E aí teve um cara aqui, que é o modelo de von Neumann, né, que ele teve uma sacada, ele foi um matemático aqui, né, natural da Hungria, mas a parte mais importante é essa aqui, ó. Ele contribuiu para a construção de um computador sequencial binário, né, de programa de armazenamento. Na verdade, ele teve uma sacada que é basicamente o que foi consolidado no decorrer do tempo, que foi essa organização aqui, ó, de um sistema de memória, uma unidade de controle, né, uma unidade aritmética e lógica, tá? Os registradores aqui chamados de acumulador, e recebia, né, aqui os comandos de entrada e de saída. Então perceba que ele teve essa sacada que mais para frente isso iria se tornar aqui, esses dois, a unidade de controle e essa unidade aritmética e lógica, ia se tornar o nosso CPU, que é o processador. Tá? Mas ele teve essa sacada e mais para frente isso foi consolidado. A partir daí, nós entramos então agora na segunda geração de transistores, de 1955 a 1965. Então, nesse período aqui, a válvula ela foi substituída pelo transistor, tá? O qual passou a ser um componente básico na construção de computadores. Então, ele passou a ser um componente fundamental, né, bem menor, e melhorou significativamente, tá, o funcionamento dos computadores. Tá? Além disso, ele reduziu, né, o volume, né, aumentou a capacidade de armazenamento, permitiu que o aquecimento reduzisse, né, fosse mínimo, um baixo consumo de energia, e ele se tornou mais confiável do que o uso das válvulas. Tudo bem? Está aqui um exemplo do transistor, que é esse carinha aqui, ó, já começou a diminuir, né, o tamanho, 1 centímetro, né, cerca de 1 centímetro. A função básica de um transistor, né, em circuitos de um computador é ser um interruptor eletrônico, né, para executar operações lógicas, né? Então, o transistor ele era utilizado para essa finalidade aqui. E aí você começa a perceber que ao longo desses anos aqui, de 1960 até 1970, os transistores passaram por um processo de miniaturização. Foram cada vez mais reduzidos, né, o tamanho dele, para poder ser acoplado nas placas, né, na placa-mãe, né, no funcionamento interno do computador. Tá? Então esse tema aqui vai se repetir agora a partir das próximas gerações, vocês vão perceber. Terceira geração de circuitos integrados, tá? Foi o que marcou de 1965 até 1970. Surgem os primeiros circuitos integrados, tá? Chamado de CI.
né? Dispositivos que incorporam inúmeros transistores. Não percebe que os transistores eles vêm para dentro do circuito integrado, do chip, né? Que a gente chama de chip. E outros componentes eletrônicos também em formato de miniaturas. Eles estão todos acoplados em um único chip, tá? Que a gente chama de circuito integrado. E aqui ele traz essa nomenclatura de que foram encapsulados, tá? Então eles foram todos agrupados, encapsulados em um único circuito eletrônico, circuito integrado. Então cada chip é equivalente a inúmeros transistores. Então aqui a gente tem de fato realmente miniaturas ainda menores do que da geração anterior. Com equipamentos mais compactos, os computadores tornaram-se mais acessíveis. Então o que antes era pensado computadores somente para grandes empresas, né? Começou-se a se pensar em computadores acessíveis para as pessoas, né? Começou a diminuir o tamanho deles, então foi começando a ter agora os insights, né? Onde surgiram aí, a partir de então, né, os sistemas operacionais, foi a partir daí que eles começaram a desenvolver software. Terceira geração de circuitos integrados, agora a gente tem aqui o chipzinho, né? O nosso circuito integrado medindo 12 milímetros, né, aproximadamente. Possuía muitos transistores, né, e outros componentes em um único chip de silício. Então, silício é um elemento químico, né, um semicondutor que é utilizado na confecção de vários componentes do computador. É por isso que lá nos Estados Unidos é o Vale do Silício, né, onde o pessoal cria novas tecnologias, né, onde saíram, né, muitas novidades e ainda assim continua sendo fomentado, né, para o futuro, né, o Vale do Silício, justamente por conta desse elemento químico aqui que é utilizado nos componentes do computador. Quarta geração e última para a gente finalizar, né? Sobre microprocessadores de 1970 até atual. Então, a partir de 70, né, a evolução tecnológica ela teve um boom, né? Porque de fato consolidou essa questão aqui da miniaturização. Mais uma vez essa palavra repetindo aqui, né? Então, realmente miniaturas dos componentes internos do computador, permitindo com que os computadores pudessem ser reduzidos em termos de tamanho e, com certeza, ampliado a capacidade de processamento. E aqui tem um termo bem importante que é relacionado à escala de integração dos circuitos integrados. Que até então, na geração passada, era um circuito integrado, mas ele não tinha ainda o poder de processamento. Então aqui, ó, nessa geração, os circuitos passaram a uma larga escala de integração, aumentando significativamente o número de componentes em um mesmo chip. Então não se tinha apenas os transistores, mas sim outros componentes, e dessa forma permitiu com que esse chip pudesse ter esse poder, tá, de execução de instruções e de processamento que se tornaria o microprocessador. Então temos aqui o exemplo, né? Em 1970 a Intel Corporation lançou no mercado um tipo novo de circuito eletrônico, né? Um tipo novo de circuito integrado, que era o microprocessador. E aí, a partir daí, realmente a gente tem aí o que nós temos hoje em dia. Tá? Os microprocessadores concentravam todos os componentes principais de um computador, e a gente começa aqui pela CPU, né, que é a unidade central de processamento, os controladores de memória e a parte de entrada e saída, né, a gerência de entrada e saída. Então, digamos que aqui nós temos uma gerência de vários fatores dentro de um mesmo chip, que é a parte de processamento, a gerência do controle de memória e a gerência dos dispositivos de entrada e saída. Então a Intel foi a pioneira aqui, apesar que nesse exemplo aqui, né, a gente consegue ver que é um processador da AMD, tá? Mas tranquilo. Beleza? Então fechamos essa geração, essa última geração. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tá? Qualquer dúvida, deixa à disposição aí meu endereço de e-mail, também tem um site e também pesquisa aí pelo meu nome, Marcel Rios, nas redes sociais, que vocês também vão me encontrar. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá! Tchau!